A chuva fria de uma terça-feira à noite em São Paulo misturava-se com as luzes vermelhas e azuis da sirene, criando um cenário de pesadelo na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. O alvo não era um criminoso perigoso, nem um traficante procurado. Era Pedro, um jovem negro de 19 anos, estudante de arquitetura, que voltava do estágio carregando apenas sua mochila e o cansaço de quem acorda às 4 da manhã. Ele estava prensado contra a lataria fria da viatura, com o rosto amassado contra o metal, enquanto o Cabo Mendes torcia seu braço num ângulo antinatural. "Eu não fiz nada, senhor, é só material da faculdade", gritava Pedro, a voz embargada pelo choro e pela humilhação pública. As pessoas passavam apressadas, abrindo seus guarda-chuvas, desviando o olhar, cúmplices pelo silêncio. Mendes, um policial conhecido na região não pela eficiência, mas pela brutalidade seletiva, riu. Uma risada feia carregada de desprezo. "Faculdade? Conta outra, moleque. Com essa cara e essa roupa, você deve estar estudando como roubar celular de turista. Abre a mochila, Rocha", ordenou ele ao parceiro. O soldado Rocha, mais jovem, mas já contaminado pelo veneno do racismo institucional, pegou a mochila de Pedro e a virou de cabeça para baixo. Livros caros, maquetes de isopor e cadernos caíram na poça de lama da sarjeta. O trabalho de um semestre inteiro sendo destruído pela água suja e pela ignorância fardada. "Olha aí, Mendes, só lixo. Deve usar os livros para esconder droga", disse Rocha, chutando uma maquete. Pedro tentou se virar para salvar seu trabalho, mas Mendes o prensou com mais força. "Fica quieto, vagabundo, ou eu te apago aqui mesmo por resistência." O que Mendes e Rocha não sabiam, cegos pela soberba de suas fardas e pelo preconceito em suas mentes, era que a cena estava sendo observada. A 10 metros dali, encostado em um carro preto discreto, com os braços cruzados e uma expressão que faria o próprio diabo tremer, estava um homem alto, negro, vestindo um moletom simples e calça jeans. Ele não estava filmando com o celular. Ele estava apenas assistindo, memorizando. E aquele homem que os policiais em breve chamariam de outro vagabundo era o Dr. Marcos Vinícius, o novo delegado-geral da Polícia Civil, corregedor temido e o homem com a caneta mais pesada do estado. E ele estava prestes a transformar aquela abordagem de rotina no pior dia da vida daqueles dois policiais. O racismo é um câncer que muitas vezes se esconde atrás de distintivos e protocolos de segurança. Para Pedro, aquela era apenas mais uma terça-feira de medo. Para Marcos Vinícius, era o gatilho de uma memória antiga. Ele via em Pedro o seu próprio passado. As vezes em que foi parado, revistado e humilhado apenas pela cor de sua pele, mesmo sendo o melhor aluno da turma de direito. Ele subiu na hierarquia policial, não apenas para prender bandidos, mas para limpar a corporação dos criminosos que usam farda. Naquela noite, Marcos não estava em serviço oficial. Ele tinha acabado de sair da academia e ia comprar um remédio na farmácia da esquina, mas o serviço o chamou. Não pelo rádio, mas pela injustiça que gritava à sua frente. Ele viu os livros na lama, viu o choro do menino e viu o prazer sádico nos olhos de Mendes. Marcos sabia que se interferisse como civil, seria tratado como lixo. Se interferisse como autoridade, a situação acabaria rápido demais e eles não aprenderiam nada. Ele precisava de uma estratégia. Ele precisava que eles mostrassem quem realmente eram, sem filtros, sem medo de punição. Ele precisava que eles cavassem a própria cova até o fundo. Marcos respirou fundo, sentindo a chuva molhar seu rosto. Ele ia entrar no teatro, ia se colocar na linha de fogo, ia garantir que a justiça tivesse um rosto naquela noite. Esta é a história de como a arrogância pode cegar o opressor a ponto de ele não ver que está pisando no pescoço de quem segura a guilhotina. Antes de vermos Marcos caminhar em direção à viatura e o confronto começar, eu quero saber de você.
Na sua cidade, você já presenciou uma abordagem policial que te deixou indignado? De onde você está assistindo a esse vídeo? Comenta aí embaixo, quero ler sua opinião. Marcos desencostou do seu carro e caminhou calmamente até a viatura. Ele não correu, não gritou, apenas andou com a segurança de quem é dono da rua, embora suas roupas dissessem o contrário. Ao se aproximar Rocha, o soldado que chutava os livros o notou. Ei, tá olhando o quê? Circulando, cidadão, não tem show aqui não, gritou Rocha, a mão indo para o cacetete. Marcos parou a 2 metros de distância, as mãos visíveis e abertas, mas a postura ereta. Boa noite, senhores, disse Marcos com uma voz grave e controlada. Eu só gostaria de saber qual é a fundadíssima suspeita para essa abordagem. O rapaz parece ser estudante. Vocês jogaram o material dele na lama. O cabo Mendes, que segurava Pedro, virou a cabeça lentamente. Ele olhou Marcos de cima a baixo. Viu a pele negra, o moletom de capuz, o tênis de corrida. O preconceito de Mendes completou a ficha criminal imaginária instantaneamente. Olha só, Rocha, chegou o advogado de porta de cadeia. Ou será que é o comparsa dele? Mendes soltou Pedro por um instante, empurrando o garoto para o chão e caminhou na direção de Marcos, estufando o peito. Escuta aqui, doutor. A suspeita é a minha experiência policial. Eu sinto cheiro de vagabundo de longe. E agora estou sentindo o cheiro de mais um. Experiência policial ou viés racial? Perguntou Marcos, sem recuar 1 milímetro. A pergunta foi como um tapa na cara de Mendes. O cabo ficou vermelho. Você está me chamando de racista, seu lixo? Você sabe com quem está falando? Eu sou autoridade. Eu posso te prender por desacato agora mesmo. Marcos manteve o olhar fixo nos olhos do policial. Desacato pressupõe que eu faltei com o respeito à função. Eu estou questionando o procedimento. É um direito constitucional de qualquer cidadão. O artigo 5º da Constituição, cala a boca com essa Constituição, berrou Rocha, aproximando-se pelo flanco. Aqui na rua a lei é a gente. Mendes, esse cara tá muito folgado. Vamos levar ele também. Averiguação, resistência, a gente inventa alguma coisa. A confissão de abuso de poder foi dita em voz alta, sem medo, porque eles acreditavam na impunidade absoluta. Eles achavam que Marcos era apenas mais um homem negro anônimo que ninguém sentiria falta se passasse uma noite na cela tomando corretivo. Marcos olhou para Pedro, que estava no chão recolhendo seus livros molhados, chorando. Pedro, não é? Perguntou Marcos. O menino assentiu, aterrorizado. Fique calmo, ninguém mais vai te machucar hoje. Mendes soltou uma gargalhada histérica. Ah, é? E quem vai impedir? Você? O Superman de moletom? Mendes sacou as algemas. Mãos para trás. Agora, você está preso por obstrução do trabalho policial e desacato. Marcos não resistiu. Ele se virou lentamente e colocou as mãos nas costas. Ele sentiu o metal frio das algemas apertar seus pulsos, travadas com força excessiva, propositalmente para machucar. Rocha o empurrou contra a viatura, revistando seus bolsos de forma bruta. Vamos ver o que esse valente tem aqui, disse Rocha, enfiando a mão no bolso da calça jeans de Marcos. Ele tirou a carteira de Marcos. Rocha abriu a carteira, esperando encontrar uma identidade comum, talvez algum dinheiro trocado. Mas o que ele viu fez suas mãos pararem no ar. Dentro da carteira não havia apenas uma CNH. Havia um distintivo dourado e pesado, com o brasão do Estado, e uma carteira funcional vermelha de couro legítimo. Rocha leu o que estava escrito. Seus olhos se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar das órbitas. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Ele olhou para a carteira, depois para as costas de Marcos algemado e depois para Mendes, que ainda sorria com a vitória. Mendes! A voz de Rocha saiu como um sussurro estrangulado. Mendes! A gente fez merda! Mendes, impaciente, arrancou a carteira da mão do parceiro. O que foi, soldado? Tá com medo de carteirinha de estudante de direito? Mendes olhou para o documento. Leu o nome. Deore Marcos Vinícius de Almeida.
Leu o cargo abaixo, em letras garrafais pretas, Delegado-Geral de Polícia, e leu a observação em vermelho, Corregedoria Geral. O silêncio que caiu sobre aquela esquina movimentada foi ensurdecedor. Mendes sentiu as pernas ficarem bambas. Ele olhou para Marcos, que virou a cabeça lentamente por cima do ombro, exibindo um sorriso frio e letal. Você disse que sentia cheiro de vagabundo, Cabo Mendes, disse Marcos, sua voz calma cortando o ar como uma lâmina. O único cheiro que eu sinto aqui é o de 2 carreiras acabando. Tirem essas algemas. Agora. O som metálico da chave das algemas batendo contra o trinco tremia no ar, denunciando o estado de nervos do Cabo Mendes. Suas mãos, antes firmes para agredir e apontar dedos, agora pareciam feitas de gelatina. Ele tentou encaixar a chave na fechadura do pulso de Marcos 1 vez, 2 vezes, e errou. O suor escorria de sua testa, pingando nos olhos, ardendo como o ácido do pavor. Calma, Mendes, disse Marcos, sua voz perigosamente suave, sem se mover 1 milímetro. Você não estava com pressa agora há pouco. Por que a tremedeira? A fechadura é a mesma. Rocha, o soldado que tinha revistado os bolsos e encontrado a carteira funcional, estava encostado na viatura, branco como uma folha de papel, parecendo que ia vomitar a qualquer instante. Ele sabia o que significava aquele distintivo vermelho. Não era apenas um superior, era o homem responsável por investigar e expulsar policiais corruptos. Era o ceifador de distintivos. Finalmente, com um clique seco, as algemas se abriram. Marcos não esfregou os pulsos. Ele manteve os braços abaixados, girou o corpo lentamente e ficou cara a cara com Mendes. O cabo, que minutos antes parecia um gigante arrogante, agora parecia encolher dentro da farda, desviando o olhar, incapaz de sustentar o peso da autoridade que emanava do homem de moletom. Doutor, excelência, gaguejou Mendes, tentando encontrar palavras que pudessem salvá-lo do abismo. Foi um equívoco operacional. A iluminação está ruim. O perfil batia com uma denúncia de roubo na região. A gente só estava fazendo o preventivo. Perfil? Interrompeu Marcos, dando um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do policial. Descreva o perfil, cabo. Alto, negro, estudante? Ou o perfil era apenas alguém que você achou que não teria quem o defendesse? Marcos não esperou resposta. Ele apontou para Pedro, que ainda estava sentado no meio-fio, abraçado à mochila suja, assistindo à cena com olhos arregalados de incredulidade. Levante o rapaz, Rocha. Agora! O soldado correu, tropeçando nos próprios pés, e ajudou Pedro a se levantar, limpando a lama da roupa do garoto com tapinhas desajeitados e vergonhosos. Desculpa aí, garoto. Foi mal, murmurou Rocha. Marcos caminhou até eles. Não peça desculpas para ele baixinho, soldado. Peça desculpas com a mesma altura de voz que você usou para chamá-lo de vagabundo. Eu quero ouvir. Rocha engoliu em seco. Olhou para a multidão que começava a se formar, atraída pela inversão de papéis, e disse alto e trêmulo: Desculpe, cidadão. Eu errei. Pedro assentiu, ainda em choque, olhando para Marcos como se ele fosse uma entidade sobrenatural. Marcos voltou-se para a viatura. Ele sabia como aquele jogo funcionava. Ele conhecia o roteiro daqueles maus policiais melhor do que eles mesmos. Abra o porta-malas, Mendes. O cabo hesitou. Doutor, não precisa... A gente já liberou o senhor. A gente vai embora e não incomoda mais. Abra o porta-malas. A ordem de Marcos trovejou, fazendo os vidros das lojas próximas vibrarem. Mendes, derrotado, destravou a viatura. Marcos não foi olhar o estepe ou os cones. Ele foi direto para uma mochila preta, velha e descaracterizada, jogada no canto sob um colete balístico reserva. Ele a puxou para fora. Mendes fez um movimento instintivo para tentar impedi-lo, mas o olhar de Marcos o congelou. O delegado-geral abriu o zíper. Dentro não havia equipamento policial. Havia um kit flagrante,
3 pinos de cocaína, uma arma com numeração raspada e uma balança de precisão velha. O silêncio na esquina da Augusta tornou-se absoluto e aterrorizante. A multidão, que antes apenas observava, agora soltava arfadas de choque. Marcos levantou a arma raspada, segurando-a com um lenço que tirou do bolso para não contaminar as digitais, ou a falta delas. "Isso aqui era para quem, Mendes?" perguntou Marcos, a voz gelada. "Era para o garoto? Se eu não tivesse aparecido, vocês iam jogar isso na mochila dele? Iam transformá-lo em traficante para bater a meta do mês?" Mendes começou a chorar. Um choro feio, desesperado, de quem vê a vida acabar. "Não, doutor. Isso é apreensão antiga. A gente esqueceu de entregar." "Mentira!" gritou Marcos. "Isso é munição de covarde. Vocês usam isso para destruir vidas de quem não tem defesa. Vocês mancham a farda que milhares de homens e mulheres honrados vestem e morrem para defender. Vocês são a escória da corporação." Marcos jogou a mochila no capô da viatura com violência. "Rocha, Mendes, posição de sentido, agora!" O comando foi obedecido instantaneamente, o condicionamento militar falando mais alto que o medo. Os dois ficaram rígidos, olhando para o horizonte, enquanto as lágrimas escorriam. Marcos sacou seu celular. Ele não ligou para a delegacia do bairro. Ele ligou para a corregedoria, para sua equipe de elite. Equipe Alfa, delegado-geral na escuta. Localização: Augusta com Paulista. Tenho 2 policiais militares detidos em flagrante delito por abuso de autoridade, injúria racial, agressão e porte ilegal de arma de fogo e entorpecentes para forja de flagrante. Tragam o perito. Tragam a imprensa. Eu quero que isso seja televisionado." Ao desligar, ele olhou para os 2 homens destruídos à sua frente. "Vocês queriam ser a lei na rua? Pois bem, a lei chegou. E ela não alivia para quem usa distintivo para cometer crime." Mendes tentou falar, tentou apelar. "Doutor, minha família, eu tenho 20 anos de serviço." Marcos aproximou-se dele, olho no olho. "O Pedro também tem família, Mendes. Ele tem 19 anos. Se eu não estivesse aqui, a vida dele acabaria hoje. Ele seria mais um número no sistema carcerário, mais um jovem negro preso injustamente porque você decidiu ser criativo. A sua família vai ter que lidar com a vergonha de ter um pai criminoso, mas pelo menos eles vão poder te visitar na cadeia. A família do Pedro, se vocês tivessem seguido o plano de reagir a uma falsa resistência, talvez tivesse que visitá-lo no cemitério." As sirenes começaram a soar ao longe, aproximando-se rapidamente. Não era uma, nem 2. Eram várias. Em cavalaria estava chegando, mas dessa vez os vilões vestiam a mesma farda que os heróis. Pedro se aproximou timidamente de Marcos. "Doutor, obrigado. Eu achei que ia morrer." Marcos colocou a mão no ombro do garoto. O toque era firme, paternal. "Você não me deve nada, Pedro. O Estado te deve. O Estado falhou com você hoje através desses 2, mas eu prometo que vou passar o resto da minha carreira garantindo que eles paguem cada centavo dessa dívida." Marcos pegou os livros molhados do chão e entregou ao garoto. "Guarde isso. Um dia, quando você for arquiteto, construa coisas sólidas. Porque o que esses 2 construíram era feito de areia e ódio e acabou de desmoronar." Os carros pretos da corregedoria fecharam o cruzamento, as luzes estroboscópicas transformando a noite em dia. Homens de terno e distintivos no pescoço desceram com armas em punho, rendendo Mendes e Rocha, que foram algemados com as próprias algemas no mesmo para-choque onde tinham prensado Pedro. A humilhação era total. A imprensa chegava, câmeras focando nos rostos dos policiais corruptos sendo colocados no camburão de presos. Mas enquanto a justiça era feita, Marcos notou algo. Um carro de luxo preto, parado do outro lado da rua, com o vidro meio aberto. Alguém observava. Alguém que não parecia surpreso, mas preocupado. Marcos reconheceu a placa. Era o carro do Coronel Siqueira, o comandante do batalhão daquela área. O homem que deveria supervisionar Mendes e Rocha.
E o olhar que o coronel trocou com Mendes antes de fechar o vidro e arrancar o carro não foi de decepção, foi de cumplicidade. Marcos sentiu um frio na espinha. Aqueles dois eram apenas a ponta do iceberg. O kit flagrante não era iniciativa de dois soldados rasos, era a política institucional daquele batalhão. A noite estava longe de acabar. Ele tinha prendido os ratos, mas a cobra ainda estava solta. A luz vermelha da lanterna traseira do carro de luxo do coronel Siqueira desapareceu na curva da rua Augusta, mas a sombra que ela projetou sobre a mente de Marcos permaneceu. Ele sabia que a batalha daquela noite estava ganha, mas a guerra tinha acabado de escalar de nível. Enquanto a imprensa cercava o camburão, onde Mendes e Rocha escondiam os rostos, Marcos caminhou até o perito criminal, que já catalogava o kit flagrante. Embale isso com cuidado, perito. Quero exame papiloscópico em cada centímetro dessa arma raspada. Se encontrarmos uma única digital que não seja desses dois, vamos derrubar o castelo de cartas inteiro. Marcos se virou para a multidão e para as câmeras. Ele não gostava de holofotes, mas sabia que o silêncio alimentava a impunidade. Ele ajeitou o capuz do moletom, uma imagem propositalmente contrastante com seu cargo, e falou aos microfones. O que vocês viram hoje não foi um erro. Foi um crime, e a Polícia Civil não vai descansar até que a banda podre seja extirpada. A farda é um manto de proteção para a sociedade, não um esconderijo para bandidos. Horas mais tarde, na sede da corregedoria, o clima era de tensão elétrica. Mendes e Rocha estavam em salas de interrogatório separadas, sem seus cintos e cadarços, despidos de sua arrogância. Marcos estava em sua sala, revendo o relatório preliminar, quando a porta se abriu sem bater. O coronel Siqueira entrou. Ele estava fardado agora, impecável, com o peito cheio de medalhas que brilhavam sob a luz fluorescente. Delegado Marcos, disse Siqueira, com um sorriso que não chegava aos olhos frios. Acho que houve um exagero. Meus rapazes cometeram um erro de abordagem, sim. Foram rudes. Mas prisão, kit flagrante, isso é pesado. Vamos resolver isso entre instituições. Não precisamos manchar a imagem da corporação por causa de um estudante e um mal-entendido. Siqueira puxou uma cadeira e sentou-se sem ser convidado, exalando a confiança de quem tem costas quentes na política. Solte os meninos. Eu aplico uma punição administrativa severa. Eles ficam 30 dias detidos no batalhão e aprendem a lição. Marcos largou a caneta sobre a mesa. O som foi seco. Ele olhou para Siqueira com uma calma que desestabilizou o coronel. Coronel, o senhor viu o vídeo? Não o da abordagem. O vídeo da câmera de segurança da farmácia em frente que minha equipe acabou de recolher. Siqueira franziu a testa. Que vídeo? Marcos virou o monitor do computador. A imagem mostrava a viatura de Mendes parada em uma rua deserta 30 minutos antes da abordagem. O vídeo mostrava claramente um carro preto, o mesmo carro de luxo de Siqueira parando ao lado. O vidro abriu e uma mão passou a mochila preta para Mendes. A mochila com a arma raspada e a droga não apareceu na viatura, coronel. Ela foi entregue pelo senhor. O rosto de Siqueira ficou cinza. A confiança evaporou. Isso não prova nada. Eu estava apenas entregando equipamento. Equipamento não registrado. Drogas. Marcos levantou-se, apoiando as mãos na mesa, agigantando-se sobre o oficial corrupto. O senhor não veio aqui negociar a liberdade deles. O senhor veio aqui para saber se eles abriram o bico. Pois saiba que o soldado Rocha, o mais jovem, está chorando na sala 2 e acabou de assinar um acordo de delação premiada. Ele disse que o kit é padrão no seu batalhão. Que o senhor exige produtividade de prisões, não importa se o preso é culpado ou não, para justificar verbas de segurança. Marcos caminhou até a porta e a abriu. 2 agentes da Polícia Federal, que Marcos tinha acionado em sigilo, estavam esperando no corredor. Coronel Siqueira, o senhor não está mais sob a jurisdição administrativa.
Isso agora é uma investigação federal de formação de quadrilha e tráfico de influência. Por favor, acompanhe os agentes. Siqueira foi levado, algemado, xingando e ameaçando. Mas Marcos sabia que eram os gritos de um animal moribundo. O esquema tinha caído. Quando o prédio da corregedoria finalmente silenciou, já era madrugada. Marcos saiu para o estacionamento. Pedro estava lá, sentado no meio-fio, esperando junto com seu pai, que tinha vindo buscá-lo. O pai de Pedro, um senhor humilde com as mãos calejadas de pedreiro, levantou-se e tirou o boné quando viu Marcos. "Doutor", disse o pai com a voz embargada, "eu não tenho como pagar o que o senhor fez. Eu sempre disse para o meu filho baixar a cabeça para a polícia. Eu ensinei ele a ter medo. O senhor ensinou ele a ter direitos." Marcos apertou a mão do homem. "O senhor ensinou ele a ser digno, pai. Ele não baixou a cabeça quando importava. Ele manteve a integridade." Marcos olhou para Pedro. O garoto ainda segurava a mochila suja de lama. "Pedro, sobre seus materiais, a chuva estragou tudo." Pedro deu de ombros, um sorriso triste no rosto. "Era só isopor e papel, doutor. Eu faço de novo. O importante é que eu tô aqui para fazer." Marcos tirou um cartão do bolso. Não era um cartão da polícia. Era um cartão pessoal. "Eu tenho um amigo. Ele é dono de um dos maiores escritórios de arquitetura da cidade. Ele me deve um favor. Ligue para ele amanhã. Diga que o Marcos mandou. Ele tem uma vaga de estágio remunerado. E ele paga bem o suficiente para você comprar livros que não desmancham na chuva." Pedro pegou o cartão, os olhos brilhando. "Sério? Mas eu sou só um estudante de primeiro ano." "Você é um sobrevivente, Pedro. E você tem caráter. Isso não se ensina na faculdade. O resto você aprende." Marcos entrou em seu carro. Ele estava exausto, com o corpo doendo da tensão, mas sua alma estava leve. Um ano depois, Marcos estava na plateia de um auditório universitário. Ele não estava lá a trabalho, estava lá como convidado. No palco, Pedro apresentava seu projeto final de ano. O tema era Arquitetura Urbana e Segurança, como o espaço pode proteger a cidadania. O projeto propunha delegacias de vidro, transparentes, integradas a centros comunitários, onde a polícia e o povo convivessem sem muros. Pedro foi aplaudido de pé. Quando desceu do palco, encontrou Marcos. O garoto estava mais forte, mais confiante, vestindo uma roupa alinhada, mas ainda carregava a mesma humildade. "Doutor Marcos", disse ele, abraçando o delegado, "o senhor veio." "Eu não perderia a construção do futuro, Pedro", sorriu Marcos. "Como está o estágio?" "Fui efetivado e..." Pedro baixou a voz. "Vi no jornal que o Siqueira foi condenado a 20 anos e o Mendes e o Rocha foram expulsos." Marcos assentiu. "A justiça tarda, mas não falha quando a gente empurra ela um pouco." Eles caminharam juntos para fora da universidade. A noite estava clara, sem chuva. Pedro olhou para a avenida onde tudo aconteceu. Não havia medo em seus olhos, apenas memória. "O senhor salvou minha vida naquela noite, Marcos. Não só de morrer ou ser preso. O senhor salvou minha vontade de fazer parte dessa sociedade. Eu ia desistir. Eu ia virar mais um revoltado." Marcos colocou a mão no ombro do jovem arquiteto. "E você salvou a minha, Pedro. Eu estava cansado, eu estava quase desistindo de lutar contra a maré. Ver você levantar daquela lama me lembrou porque eu uso o distintivo." Marcos entrou em seu carro e viu Pedro encontrar o pai, que o esperava com orgulho. O delegado ligou o motor. Ele sabia que o racismo não tinha acabado. Sabia que haveria outros Mendes, outros Rochas e outros Siqueiras. Mas enquanto houvesse pessoas dispostas a parar o carro na chuva, a descer para a lama e a usar o próprio poder para levantar quem caiu, a estrutura do mundo, pouco a pouco, seria reformada. E aquela noite, Marcos Vinícius dirigiu para casa, sabendo que a arquitetura da justiça tinha acabado de ganhar um novo e brilhante projetista.